Chegamos agora, queridos, ao segundo tópico da nossa lição, que tem como título Aceito no Apostolado. Esse tópico vai nos mostrar que, mesmo sendo pecadores, tendo nossas limitações, falhas, Deus nos aceita como somos e nos dá o privilégio de trabalhar na sua obra. A pergunta A diz assim: como Jesus reagiu à proposta de Judas de fazer parte dos 12? E qual foi a reação dos demais discípulos? No tópico anterior, nós vimos que a intenção inicial de Judas era boa, mas não basta termos somente a intenção boa, né? Precisamos ser transformados pela obra do Espírito Santo. Jesus conhecia as reais intenções de Judas e Judas, ele acreditava que ao juntar-se aos apóstolos, ele garantiria uma posição elevada no novo reino. Contudo, Jesus, ele quis desfazer essa esperança ao declarar sua própria pobreza. No texto de Mateus 8:20 diz: E Jesus disse a ele: As raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então Jesus quis mostrar para ele ali que o reino dele não era desse mundo, mas a obra que ele veio fazer não era ser coroado rei, e Judas teria uma posição importante, mas seria uma obra diferente. E aqui a reação dos demais discípulos, eles ficaram surpresos porque Jesus recebeu Judas com tanta frieza, né? Eles achavam, o texto da nota disse assim: os discípulos estavam ansiosos para que Judas se tornasse um dos seus. Ele tinha aparência imponente, era um homem de discernimento aguçado e habilidade administrativa, e o recomendaram a Jesus como alguém que poderia ser de grande ajuda em sua obra. Mas muitas vezes a gente também é enganado com essa ideia, né? Acreditamos que para a obra de Deus avançar, precisamos de pessoas bem instruídas, muito capacitadas na direção da mesma. Mas na história quando Jesus escolheu seus apóstolos, seus discípulos, ele escolheu pessoas simples, mas os capacitou para fazer a sua obra. Muito bem. Então, o que nós podemos perceber é que Deus conhece a nossa vida, sabe das nossas intenções. Ele sabe que mesmo nós não sendo tão cultos, né, tão eloquentes quanto outros grandes homens, mas se nós formos humildes e nos entregarmos em suas mãos, ele operará grandes bênçãos através da nossa ligação com a sua igreja. A pergunta B diz assim: o que está registrado sobre Judas como apóstolo? Então, o que a Bíblia fala, o que a lição traz, amor, sobre o Judas apóstolo aqui? O texto de Mateus, o texto que é sugerido aqui na nossa lição, Mateus 10, de 2 a 4, cita o nome dos 12 apóstolos. E entre eles está o nome de Judas Iscariotes, porque durante o ministério de Jesus, Judas exerceu essa função, mas com um triste título na frente, né? Aquele que o traiu. Judas não traiu somente a Jesus, ele traiu a si próprio, né? Antigamente tínhamos muitas pessoas com o nome de Judas. Hoje, poucas pessoas querem esse nome. O nome dele significava louvor e agora conhecemos como o traidor. Então, o Salvador ele não rejeitou Judas, ele deu um lugar entre os 12, confiou-lhe a obra de evangelista, concedeu-lhe poder para curar os enfermos e expulsar demônios. Mas Judas não chegou ao ponto de se entregar totalmente a Cristo, não abandonou sua ambição materialista nem seu amor ao dinheiro. Então, isso aqui foi a causa da ruína de Judas. Muito bem. Então, que nós possamos, né, refletir sobre isso. Estar ligado a Cristo é uma coisa. Agora, viver a verdadeira religião na nossa vida, ter uma comunhão íntima com Deus, é que vai nos levar a permanecer e não termos essa experiência tão triste pelo qual Judas passou. Judas, ele fazia parte do grupo, né? Mas ele não fazia parte do projeto, do propósito que Deus tinha com a vida dele. E assim também, amor, a gente tem visto quantas pessoas hoje nesse mundo, não somente na igreja,
elas não permitem que em seus desafios, em suas vivências, Deus trabalha para transformar suas vidas. Mas Deus faz a parte dele, mas ele espera uma resposta da nossa parte também, né? Reconhecendo o seu amor, reconhecendo que somos fracos e lutando cada dia para que o propósito dele se cumpra em nós. Amém. A pergunta C, amém, diz assim: como a traição havia sido profetizada? Qual é a profecia que temos na Bíblia falando a respeito de que alguém iria trair a Jesus? Aqui temos alguns textos, né? O texto de João 6, 70 e 71 diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Não vos escolhi a vós os 12? Um de vós é o diabo. Isso Jesus havia dito um ano antes. Jesus aqui ele não citou o nome de Judas, né? Ele falou um de vós. Poderia ser Judas ou poderia também ser outro. Que Judas ele não estava predestinado a ser o traidor. Jesus fez vários apelos a ele, né? E o texto também de Salmos, vários tempos antes, né? Vários anos antes, fala: até o meu próprio amigo íntimo, que era em quem eu tanto confiava que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Trago esses textos aqui. Essa pergunta ela nos faz refletir sobre a questão da predestinação. Então, assim, existe uma diferença entre predição e predestinação. Estava predito que alguém no processo trairia Jesus, mas não foi Judas predestinado para isso. Então, Deus não predestina pessoas. Deus predestina um caráter, pessoas que se tornarão a semelhança do seu filho. Aquelas pessoas que alcançam esse caráter pela comunhão, pela fé, então elas serão salvas. E infelizmente Judas, ele não aproveitou as oportunidades. E ele então veio cumprir em sua vida esta triste predição que já tinha sido feita. Então, cada um de nós temos nossas escolhas. E que o Senhor nos ajude para que as nossas escolhas venham ser escolhas que possam nos ajudar na nossa caminhada e que a história de Judas não venha a se repetir nas nossas vidas. Amém? Amém. Deus seja louvado. Amém.